Olá, pessoal, bem-vindo a mais um episódio aqui do Florida Connection. Esse é o nosso episódio número 11. Por favor, se inscreva já deixa o seu like. Hoje nós vamos ter um bate-papo aqui muito legal. Olha, vai ser muito informativo. Se você é brasileiro e você mora nos Estados Unidos, e se você é brasileiro e está no Brasil, quer vir para os Estados Unidos, você não pode perder esse podcast. Fica ligado. Walter, sem mais delongas, a nossa introdução, por favor. Hoje, no Florida Connection, recebemos uma mulher que representa coragem, estratégia de visão global, com uma trajetória que começou na construção civil e chegou à fundação de um escritório internacional de advocacia. Doutora Emily Kozan é prova viva de que recomeçar é possível e que empreender com propósito não tem fronteiras. Vamos conhecer a história por trás da Kozan e entender como ela transformou desafios em autoridade jurídica nos Estados Unidos, Brasil e Paquistão. E é Portugal e aqui nos Estados Unidos. Uau! Portugal. Solta as palminhas aí, produtor. Bem-vindo aqui, doutor, ao nosso podcast. Obrigada. Nossa, eu quero um copy dessa bio aí, tá melhor que já escreveram pra mim. Já começa por aí, quem é essa? Doutora Emily, eu queria já começar aqui com uma pergunta que a gente sempre faz, pessoal. Como que foi essa vinda para os Estados Unidos? Conta pra gente um pouquinho do antes e depois, chegar nos Estados Unidos, o que te motivou a vir pra cá? Bom, na verdade eu sou formada em Direito no Brasil e tinha terminado a faculdade já de Direito lá, aberto o escritório e já estava estressada, né? Um ano já advogando lá, eu comecei a ficar estressada. Uma das minhas funcionárias tinha uma irmã que morava nos Estados Unidos e falou assim, por que você não vai lá? E como vocês sabem, a advocacia na época, não mudou muita coisa agora, já era difícil. E aí me venderam o famoso sonho americano. Olha, você vai ficar 6 meses lá em visto de turista, você vai trabalhar na Macy's, ganhar $15 a hora, e aí você já volta, compra um carro do ano, e aí você pode estudar, porque meu sonho era ser promotora na época, né? Só que todo mundo sabe que para ser promotora não tem como você simplesmente fazer o concurso do nada sem estudar. E para isso você tem que tirar um tempo, você tem que ter um valor guardado para você poder não estar trabalhando e realmente se dedicar ao estudo para prestar concurso. Falei, então é isso que eu vou fazer, eu vou para lá trabalhar na Macy's. Né? Só que não esquecem de falar que para isso você tem que ter permissão de trabalho, que você tem que vir com visto de trabalho, né? Os detalhezinhos, que você não pode ficar ilegal, que você tem que falar inglês. Olha, o pequeno detalhe que às vezes a gente já vive no mundo da Alice e esquece, né? Os principais detalhes, que você mora na América, né? Você vai ter que falar a língua de lá, tem que falar a língua de lá. Então... E você chegou e não falava inglês ainda? Não. Falava nada? Nada. Uau. Nada. E aí, chegando aqui, eu fui morar na casa a irmã da minha funcionária. E aí, ela me colocou no McDonald's, primeiro pra trabalhar. E aí, imagina, eu trabalhando no McDonald's, sem falar inglês. Só que eu sempre fui descolada, né? Falei, já sei, preciso do emprego. Vou aprender os números em inglês. Porque como eu fazia o turno da manhã, os velhinhos só vinham, number 1, number 2, number 3. Já peguei. Ok, fácil. Aqui. Aí eu falei pra moça, só me ensina, ela era brasileira, só me ensina mexendo no computador. O resto, minha filha, deixa aqui que eu me viro. Ela me ensinou no computador, então eu sabia. Aí chegava, essa palavra, hello, which number? Aí, até que um dia o cara falou, tira isso, coloca aquilo. Eu, sorry, which number? Aí, tipo assim, a minha sorte que no meu turno sempre tinha a brasileira também que tava ali. E aí ela ajudava, ela falava, sem isso, ela lá e colocava no computador. Trabalhei no McDonald's, acho que 4 meses, ainda ganhei estrelinha de melhor funcionária. Uau. Sem falar inglês, né? Isso. Então, dali, eu fui pra ilha, eu morava em Massachusetts, cheguei ali na ilha do Cape Cod. De lá, eu vi que começou inverno, né? Então, na época, eu ganhava $7 a hora no McDonald's, assim. Todo mundo gosta dessa ilha. Você também foi pra Eu lá, morei né? lá no Cape Cod E também. Nantucket? Lá em Harwich, West Harwich. Oh, ok. Não sei se conhece. Não. Quem vê você fala, Um pouquinho mais pra lá, sabe? Não era nem Harwich, era West Harwich, mas enfim. Não, na verdade, Cape Cod, na verdade, ele é como se fosse um distrito, né? E aí tem as ilhas em volta, que é Nantucket e Martha's Vineyards. E tem Hyannis lá também. Hyannis é onde eu morei, isso, do Cape Cod. É. E aí, dali eu fui pra ilha, porque falaram, não, então se você quer fazer dinheiro antes de ir embora, você tem que ir pra ilha. Aí eu fui pra ilha,
Só que era inverno aqui, né? Então, imagina. É triste, né? Ainda mais Massachusetts, onde tudo é inverno, seco. Nossa. Eu acho Enfim. desculpa, mas eu acho que o imigrante que não morou lá no norte não sabe o que é sofrer mesmo, de Ai, verdade. não. A vida do imigrante é sofrida, em qualquer lugar. É. Mas o que não morou lá realmente sabe o que é o sofrimento. Eu nunca tive vontade, porque eu não gosto de frio, meu. Eu gosto do calor. E quanto tempo você ficou lá? Desculpa, doutora. Então, daí na ilha, eu fiquei só 2 meses, na verdade. Aí voltei embora pro Brasil de novo, porque na verdade todo o meu cartão de crédito já tinha ido, porque eu não tava usando dinheiro. Só que daí venderam o meu segundo sonho americano. Não, olha só, se você voltar na temporada, aí você vai fazer todo esse dinheiro esperado. Já não era mais a Macy's, né? Aí já tinha visto a realidade, que era trabalhar na limpeza. Então, eu voltei pro Brasil, fiquei 2, 3 meses e voltei de novo em 2011, abril de 2011, aí pros Estados Unidos. Aí já fui direto pra ilha, nem fui mais pra Hyannis. Aí lá eu trabalhei 4 meses, 5 meses na limpeza, e aí depois eu fui pra área da construção. Tinha uma amiga minha que estava trabalhando na pintura, e aí ela precisava alguém que arranhava inglês pra poder fazer as coisas, porque tinha algumas casas, né? Ó, eu aqui. Pois então, eu aqui não falava inglês nenhum não, mas eu não tinha vergonha, né, então eu falei: "Não, falo. Quanto mais eu vou ganhar? Só queria saber dos Pronto. dólar". Aí comecei como, preparadora, né, lixando. E 2 meses depois de preparadora, eu já passei pra Prime, que é a preparação, mas aí já então e quem não sabe, eu sou estabanada mesmo, eu falo que é Deus nessa época, porque eu sou trêmula, isso é fato. Fazer recorte é uma beleza. Só que eu era melhor de recorte. Eu falo que era o Espírito Santo de Deus. Aí ele falou: "Não, minha Uau. filha, você tem que passar por esse processo. Porque é pra você dar testemunho um dia". Tanto foi que meu Prime era tão bom, ficava tão fino, que na hora eu já fui promovida 3 meses depois pra ser finish, pra fazer toda a parte de finish e de fazer só o corte. Daí eu só ia mais pras casas, né? Fazendo isso. E aí depois sprayadora. E aí, 1 ano depois, eu já era gerente. Daí eu tinha 30 homens que daí trabalhavam, né, ali, sob a minha supervisão, dava preço em casa, dirigia a van, desse Já subiu na vida, tamanhozinho. já tava- Só evoluí. Mas o mais engraçado é que só de pirraça, porque daí todo mundo, né, eu chegava com todas as minhas ferramentas rosa, que eu sprayei tudo de rosa, porque a gente não pode perder a feminilidade, Tá né? parecendo um Se carpegiani, fosse né? hoje em dia, ia ter o Instagram Não, ali. não, tá parecendo um carpegiani. Tem um funcionário nosso, de tanto que ele perdeu ferramenta, então todas as ferramentas dele é espreada de rosa. Todas, rosa bebê. Ele espreou tudo, máquina de table saw, sazol, Aí pronto, quer ver alguém tudo de pegando. rosa. Ele falou, agora ninguém pega. Pronto. É exatamente o que eu fiz, porque eu era a única mulher, então eu falei assim, vamos ver agora se alguém vai pegar as minhas ferramentas, né? Mas aí os carpinteiros, tudo americano, chegava e falava assim, quem é essa criança, né? Acho que pensa que veio aqui, miniatura, trabalhar Não na sabe de nada, ele construção. tá aqui. Aí a hora que eu chegava, batia uma escada de 13, fazia o V, que é daquelas casas lá do de fora, aí calava a boca de todo mundo. Que eu falei, importante não é você falar, é o resultado, né? Fazer, né? Isso. E como que foi essa transição aí de construção, de estar ali na construção para O start ir pro para lado jurídico. advocacia, que não é algo Uau. fácil para quem já tem o inglês, Uhum. né? No nativo americano já tem muita dificuldade para passar lá no exame, lá no bar, né? Ah, não, mas aí foi uma grande caminhada. Não foi, uma jornada foi grande. Dali, da construção, aí eu troquei toda a minha parte, passei pelo processo imigratório também, fui estudar inglês, né? Pra poder só cumprir, eu falo, sou sincera, só as famosas 18 horas da escola, porque eu ia lá e dormia, porque eu tava tão cansada. Trabalhava de segunda a sexta, 95 horas na construção. Uau. Estudava de sábado a domingo, pegando um avião pra ir pra Boston. E às vezes Bolt 2 horas. Eu só queria chegar na sala e dormir. Ela falava da Halloween, boom, eu só fazia boom, e dormia. Mas aí dali eu comecei também a carreira. Eu fui fazendo o CPT, OPT, né, EB3, toda essa questão da parte imigratória que você passa. E aí conheci uma americana que me fez a proposta de trabalhar com ela. E eu já estava a ponto de voltar pro Brasil. E
E ela, não, mas como que você vai pro Brasil? Você precisa conhecer a América. E eu já odiava a América, ir embora, né? Imagina, tudo que já tinha passado de vida de imigrante. Dela, não, eu vou te mostrar um outro lado da América. Eu não sei, ela se encantou por mim e eu falei, Deus, foi um anjo na minha vida. Ela era ucraniana, né? Eu sou descendente de ucraniana. Então, Uau. quando ela me conheceu, ela começou a chorar. Caramba. Aí eu falei, nossa, que mulher louca é essa, né? Na manicure. Então, ela falou que disse que ela me viu há anos atrás entrando. E aí, a gente, por tradutor, se falando assim, né? Ó. E ela, quer que você trabalhe comigo? Eu falei, mas moça, eu vou trabalhar como eu falo inglês. Ela, não, eu vou te ensinar. E aí, ela tinha uma joalheria em Nantucket e também aqui na Flórida, em Palm Beach. E aí, eu fui trabalhar pra ela sem falar inglês, né? Com inglês picado, né? Inglês do sítio, como a gente diz. Vendendo joia. Aí eu falei, tá, e agora? Como eu vou vender joia sem falar inglês? Eu falei, já sei, vou decorar as palavras cruciais. Pronto. Os seus olhos estão perfeitos com essa joia, essa cor combina com você. E fui assim. E aí eu encantei as veinhas lá, fui campeã de vendas sem falar o inglês. Ela me promoveu para gerente sem eu falar o inglês. E me chamou para vir cuidar da loja dela no Worth Avenue, que é em Palm Beach. Aí até a moça brincou, falou, como é que você vai levar essa menina que não fala inglês pra Worth Avenue, em Palm Beach, pra ser sua gerente? Aí a minha chefe falou assim, pois é, né? Ela, sem falar o inglês, ela vendeu em um mês o que você não vendeu em um ano. Imagina quando ela falar inglês. Uau. Aí me Só trouxe. sinal que eu tô certo. Contra resultados, não há argumento. Aí vim foi quando eu vim pra Flórida. Aí eu falei, não, só ficar um mês, vou aprender esse famoso inglês, porque eu não admito eu voltar pro Brasil, ter morado já 4 anos, 5 anos aqui, né? E não ter falado nem um pouquinho de inglês, nem hi, nem bye. Aí comecei com ela, aprendendo um pouco mais. Daí de gerente, depois fui convidada para ser gerente de uma outra loja, que daí elas ficaram disputando, porque daí eu era boa vendedora. E aí fui ser gerente de uma loja de roupas, né? Da Worth Avenue também, e começava a fazer season. Só que aí eu também falei, não, acho que como eu vou embora, daí eu falei, não, agora eu vou no outro mês. E ficava assim, mas vou juntar mais dinheiro. Aí eu fiz um curso de bartender, porque eu trabalhava na loja durante o dia, só que bartender à noite. Aí eu fui ser bartender. Fui bartender uns 4 anos. E daí nisso, o mês que vem eu vou embora, como de todo mundo, nunca chegou, sabe? E aí eu fui fazendo a parte mentoria, eu já não podia mais ir, porque daí eu entrei em processo, resolvi ficar. E aí foi quando eu tive assim, um dia com Deus, eu falei, bom, então tá, o negócio é o seguinte. Já que eu vou ficar nesse país, eu vou ser o que foi sempre meu sonho. Eu vou ser advogada, é aqui. Aí todo mundo, não, você é maluca, você não fala inglês, como que você vai ser advogada? Como eu falei, eu vou. Se eu cheguei sozinha, atravessei o mundo com 21 anos de idade, não é agora que eu vou desistir, né? Aí comecei a ver como fazer, e aí você não tem muitas informações. E aí comecei a pesquisar, então por isso meu processo também demorou, porque eu não tive ajuda, não tinha muita informação de como fazer, né? E aí fui buscando, 1 ano e meio tentando pesquisar e tal, porque eu não sabia inglês, então você não sabe nem como fazer as perguntas, pra você saber como fazer. Até que apareceu um outro anjo na minha vida, falou, não, olha, primeiro você tem que fazer um negócio de TOEFL, né? Aí eu fui fazer isso, depois eu gosto de fazer a prova de LSAT. E aí, prestar o vestibular para ver o que você aceita em qual faculdade. Aí isso aí demorou uns 3 anos, eu me preparando. Aí quando eu falei, agora eu tenho que mudar pra Flórida, porque Massachusetts era muito mais cara a faculdade do que na Flórida. Aí eu resolvi ficar de vez, né, não fazer mais season, ficar na Flórida e aí começar a realmente estudar para fazer essa prova. E aí foi quando eu fui aceita nas provas daqui, né, dos Estados Unidos, para fazer, na verdade, o LLM. E todas as provas que eu fiz, que eu fui aceita, todas as faculdades, era aqui em Central Florida. Só que nessa época eu morava em South Florida. Falei, bom, então acho que é pra ir pra lá. Cheguei na faculdade que eu escolhi, porque foi a que me deu bolsa maior. E aí, a hora que eu fui fazer minha entrevista. Aí eu não conseguia falar inglês. Porque, entre aspas, todo mundo acha que achou que nesse tempo eu falava inglês. Não, gente, eu não falava inglês, não. Eu arranhava ainda também. A prova eu tirei nota não sei como. E aí o advisor falou, mas como é que você vai fazer inglês se você uma faculdade de direito aqui, se você não fala inglês? Com o inglês que você tem, você não vai passar. Você não vai durar o primeiro semestre. Você vai ficar com uma dívida enorme.
né? E outra, se você já é aqui cidadã, você já mora aqui, você não vai voltar para o Brasil, não tem por que você fazer um mestrado, você tem que fazer o doutorado, porque no estado da Flórida, para você ser advogada aqui, você tem que fazer o doutorado, não é só o mestrado, senão você tem que fazer o bar, né, que é a OAB, em outro lugar. Falei, não, eu vou fazer completo então. Ele falou, então eu te recomendo você ir estudar inglês. Tira 6 meses, realmente vai numa escola, estuda inglês e volta aqui de novo, que a gente vai postpone. Aí eu falei, ok. Aí eu trabalhando de bartender à noite e durante o dia indo pra escola de inglês. Mas dessa vez levando a sério, não dormindo mais. E foi 6 meses eu estudando inglês, voltei e comecei a faculdade de doutorado em inglês aqui em Orlando. Essa é a E história. adaptação, doutora, como a senhora era formada no Brasil, como que é essa adaptação do Brasil para cá? Porque aqui a senhora só fez o doutorado. Porque… Que é a mesma coisa do que a OAB no Brasil ou não? Não, porque aqui para você ser advogado no estado da Flórida, você tem que ser doutor em direito, você realmente tem que ter um doutorado. São 8 anos, no mínimo. Então, primeiro você faz um bacharel, que pode ser em qualquer coisa, ou seja, se eu tivesse no Brasil um bacharel em administração, eu podia chegar aqui e ir para a faculdade de doutorado do direito. Porque aqui o que eles exigem, o pré-requisito é ter um bacharel, independente do que é, porque daí essa escola é igual de médico, é uma escola de doutores mesmo, você só vai estudar a parte da lei. Quem já é formado em alguma coisa, em alguma área, é isso? Qualquer área. Qualquer área. Mas aí você tem que fazer todos os testes. Então, aí você faz o doutorado dentro da área que você quer. Não, aí você faz doutorado na área de direito, tem as específicas, né? Que são Constituição, direito civil, né? Criminal. Qual área que você vai atuar? Tem as áreas básicas que você tem que fazer no matter what, né? Que são eliminação de matéria. São os direitos gerais, por exemplo, que fala. E aí, no seu terceiro ano, que você escolhe as específicas. Entre o seu metade do seu segundo ano, você começa a escolher as eletivas, que é o que você quer fazer mais. Aí que foi quando eu escolhi direito imigratório, real estate e direito empresarial, né? Que é contratos. Aí a minha especialidade é nas 3 áreas. Eu tinha uma curiosidade aqui, só para ficar claro pro pessoal que tá assistindo aí também. Você transferiu os seus créditos do Brasil alguma coisa para cá ou não? Você o bacharel. Teve que começar, então o bacharel já transferiu. Os 5 anos eu consegui. Que legal, que ótimo. Doutora, mas aí nesse caso teria que fazer quantos anos? Se eu fosse, vamos supor, uma pessoa que não tem faculdade, é daqui, ela quer se formar em direito. Então ela tem que estudar esses 8 anos e mais quantos anos? Não, 8 anos. 8 anos. Então, resumindo, você teve que fazer tudo novamente. 3 anos. Porque eu ganhei o bacharel. Sim. Fez mais 3. Sim. Que ainda foi uma jornada, né? Porque 3 anos, mais os 3 estudando pro inglês e preparando Exato, e tudo. Foi uma… Aí fora isso, depois que você termina, aí você tem que fazer eu fiz o Florida Bar. E depois da Califórnia, é um dos bars mais difíceis do país, né? Daqui dos Estados Unidos. E aí que são 2 provas. Uma estadual e outra federal, que são 2 leis diferentes. Doutora, tem uma pergunta aqui. Foge um pouco, mas depois a gente pode voltar. Você mencionou aí que, no nosso bate-papo antes aqui, sobre as mentorias que você faz de inteligência emocional. E na sua história aí já me cativou muito o assunto, trabalhando desse tanto, tendo que estudar. Muitas pessoas iriam desistir. Ia falar, pra mim ali, talvez, foi um balde de água gelada ali, um balde de água fria, quando o rapaz já falou, não, tira 6 meses pra estudar só o inglês e tudo. 6 meses pra lá? 6 meses só pra estudar inglês, pra depois voltar e começar a tentar de novo. O que te fez continuar? O que Qual motivação? Qual motivação você teve de falar assim, não, vai levar 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas eu vou fazer esse negócio? Eu sou brasileira, não desisto nunca. Mas tem muito brasileiro que tá desistindo, né? Não. Olha, eu acho, hoje, eu falo abertamente, na época, eu posso dizer, claramente era foco, eu tinha muito esse foco, e eu queria, eu falei, já que esse país vai ser, né, eu vou morar aqui, eu queria viver meu sonho, e eu sempre amei a advocacia. Então, aqui você é um país que ele te dá a oportunidade de você se reinventar, né? Aí as minhas amigas até brincam, algumas que mudaram pra cá, você é boring, porque você acabou fazendo a mesma coisa de novo. Aí eu até brinco, falei, desculpa, se eu encontrei a minha paixão aos 16 anos, você até agora não encontrou a sua, né? Porque é a realidade, eu sempre amei a advocacia, sempre amei lutar pelos direitos das pessoas, talvez eu sempre amei brigar. Essa é a por trás.
Mas, brincadeiras à parte. Então, assim, eu acho que esse era o foco. Uma, porque eu queria, já que eu vou morar aqui, eu quero fazer aquilo que eu amo. Eu quero acordar todos os dias e saber que eu tô fazendo aquilo que eu amo. Não importa o quão difícil vai ser. Segundo, porque eu sou tinhosa. E aí eu vejo que hoje que a inteligência emocional era a necessidade de autoaprovação. Porque como é que eu agora, morando aqui, ia falar para os meus pais que eu desisti de tudo, que era o sonho do meu pai eu ser uma advogada e aqui eu era uma pintora. Então foi para provar para muitas pessoas que eu podia. Então essa realmente é uma das realidades, né? Mas e também eu falo que é o propósito de que Deus colocou no meu coração. Então, se você, eu acho, não é uma pessoa que tem fé, porque você tem que ter muita fé, porque não foi fácil, né? Foi uma longa caminhada. Morar nos Estados Unidos, eu já falei pro Douglas várias vezes, é uma aprovação a cada dia, né? Exato. É uma aprovação a cada dia. Cada dia tem uma aprovação pra gente poder passar. E todo imigrante, todo mundo tem os desafios Todo mundo, diferentes. Alguns imigratórios, outros na língua, outros na humilhação, outros, né? Não tem um imigrante que não passa a prova nesse lugar. Verdade. É isso daí. Fortalece a fé, né? Fortalece a fé, não fortalece? Fortalece a fé. Doutora, e vamos mudar um pouquinho, vamos falar de um assunto muito interessante que todo mundo quer saber, todo mundo sempre está perguntando. Eu acho que é o assunto mais falado dos advogados aqui, que é a imigração. Sim. Tem vários rumores. Então vamos começar pelo primeiro, que é a questão do asilo. Entendeu? Muitos, bom, acho que uns 6 meses atrás, 7 meses atrás, começou aquela história de asilo, todo mundo tirando asilo. Olha, é só você trazer seus documentos aqui. Tem aquelas pessoas que cuidam da entrada no documento, tem um nome para isso, como fala? Consultores. Os consultores, e depois tem um outro nome, Então, né? que é a questão? Eles chamam paralegal. Paralegal. Porém, até a gente de falar de paralegal, porque realmente essa profissão paralegal existe, só que para você se auto-intitular paralegal nos Estados Unidos, você tem que ter feito a faculdade ou o curso de paralegal. Aí acontece que vou chamar porque a gente é brasileiro, tá? Vou falar, aí os brasileiros, eles entram no avião, dentro do avião eles fazem o curso de paralegal. Ele pisou no aeroporto, ele já virou paralegal, entende? Mas não. Então eu fico até com dó quando a gente põe tudo culpa nos paralegals, porque realmente existe essa profissão, a pessoa realmente estuda e ela tem a capacidade de ajudar um advogado. Agora, tem consultores, pessoas que nunca nem fizeram essa faculdade, são às vezes até advogado no Brasil, e eles começam a se auto-intitular paralegal, né? Em vez de se auto-chamarem de preparadores de formulário ou de qualquer coisa, a não ser paralegals. Eu conheço uma pessoa que logo no começo, quando saiu a questão de vou procurar asilo, olha, eu vou procurar asilo porque baixou aquela lei que sem drive não poderia, o Trump ainda não tinha nem entrado, que sem drive não poderia dirigir e tal, tudo. Essa pessoa foi lá e tirou o asilo. Veio, acho que 90 dias, estava com o papel do asilo, estava com o social, work permit e tirou a drive, tudo. Há poucos tempo atrás aqui, foi caçado, chegou uma carta na casa dele. NTA? Tchau. Deportaram. Sem conversa, sem nada. E muitos já me falaram que agora também não conseguem nem partir para um outro visto. É verdade isso daí, doutora? É porque a maioria desses vistos foram feitos frivolosamente, né? Ou seja, não foi feito com a pessoa sendo elegível. Então, de acordo com 212, né, F, se você faz uma misrepresentação, ou seja, um visto com a intenção de fraudar os Estados Unidos, isso é um tipo de crime que não tem, que a gente fala waiver, né? Não tem perdão. Então, se eles descobrirem que realmente, mesmo você casando com um cidadão americano, você fica impedido de tirar o documento. Se for detectado que você realmente fez para fins de obter documento e burlar, no caso, a lei ou enganar, né, o governo. Eu acho que isso é um caso muito sério, né? Porque os brasileiros, às vezes, a gente tem aquela tendência de mas o fulano fez, deu certo, e aí todo mundo vai querendo seguir a mesma linha. Você sabe que e é o nem sempre que deu certo engraçado. quer dizer que deu certo, É né? o Que nem jeitinho, esse né? dado aí. Todo mundo. O jeitinho brasileiro. O jeitinho né? brasileiro, vamos pro caminho mais fácil, entendeu? É Doutora, dessa como forma. evitar essas furadas?
Não tente enganar o governo americano. Não, pare de tentar dar o jeitinho brasileiro. Jeitinho Começa brasileiro. ali. Se você saiu do seu país, é porque alguma coisa você já não gostava de lá. Você queria ser uma vida melhor. Então mude você mesmo primeiro. Saiu do Brasil e no Brasil não saiu da pessoa, né? É. Então, assim, Na minha tela eles falam, os porcos saem da lama, mas a lama não sai dos porcos. é mais ou menos por aí. A Né? gente é do interior, né? Mas, olha, é engraçado que você fala isso. Ah, com o meu amigo deu certo. O problema é que as pessoas são inocentes no ponto de achar que porque o amigo recebeu uma permissão de trabalho, eles têm a tendência a imaginar que aquilo é o processo foi aprovado. A falta de conhecimento, né? E também a esperteza de alguns que eles até têm conhecimento, mas quer dar um desperto, faz com que eles se auto-queiram enganar, né? Então, assim, sim, o amigo tirou a permissão de trabalho, mas não quer dizer que o caso está aprovado. Só que daí o amigo ele não te conta todo o fato. Ele fala, nossa, meu visto deu certo. Eu já tô com a permissão de trabalho. Olha como fala. Aí você escuta aquilo, você deduz as coisas. Bom, então ele tá com o asilo aprovado, tá com tudo aprovado. E aí eu vou fazer também. E aí você vê que a história não é bem assim. Na época tudo isso começou, nem foi esse ano. Foi o ano passado, foi uma leva, tinha uma empresa aí que na verdade até processou ela. Fizemos várias denúncias no Florida Bar, porque ela estava até falsificando assinaturas, né? De clientes na época e tudo. Então, essa empresa vendeu muito asilo, muito asilo. E aí, na época, eu era uma das poucas brasileiras advogadas imigratórias que fazia defesa de deportação. Porque a maioria dos advogados, pode dizer todos, a maioria dos advogados, estava na fase, né? Eu sou advogado de investimentos, né? Eu faço EB2, NW, eu faço EB1. Ninguém queria defender, como eu brinco, os fracos e oprimidos, deportados na cadeia, né? Ninguém queria ser pro bono. Só que, não, nem é pro bono, na verdade eles pagam um pouquinho menos que um EB2, mas não te enche tanto o saco quanto o outro. Pra falar a verdade, paga e paga feliz ainda porque você tá ajudando, sabe? Agora que estourou a bomba, e daí todos os advogados também viram isso numa oportunidade, o que tá certo, empresarial, né? De dinheiro, porque agora não tem um monte de pessoas precisando desses advogados. Aí agora até os advogados que eram mais especialistas em business começaram agora a aprender também a fazer a parte de defesa de deportação. E aí, as pessoas que nós estamos atendendo nesse momento todos aquele do ano passado e retrasado, que a maioria foi enganada, né? Tanto pelo o animal que ruge, quanto com os consultores, né? Que tem nome, porque eles se enganam, né? Eles colocam o nome que parece de direito, colocam emblema que lembra a balança de direito, e aí com isso, né? As pessoas acham que estão contratando um escritório de advocacia. E como que faz para a pessoa não cair nessas furadas? Procure a doutora Emily. Não, eu acho assim, que uma classe de advogados, a gente tem conversado muito sobre isso, não só eu, como os meus colegas. Eu acho que é realmente, e por isso sincera, às vezes as pessoas acham, nossa, você tá no digital. Gente, parece que não, mas eu odeio fazer vídeo. Não gosto. Eu prefiro estar assim, ó, no 1 a 1. Só que eu entendi, enquanto os bons não abrem a boca, os maus vão continuar prevalecendo. Sim. Então, eu senti que é o meu dever ir pra frente das câmeras, porque no 1 a 1, no meu escritório, eu atinjo um. Num vídeo, eu atinjo milhares de pessoas. Então, eu preciso transbordar na vida dessas pessoas. Eu preciso trazer o conhecimento e o conhecimento correto, né? Para que cada vez mais os meus vídeos cheguem na comunidade brasileira, em outras comunidades, e as pessoas saibam o que é certo e o que é errado. Mesmo porque tem muitas pessoas que fazem vídeo, doutora, que não é advogado, não é da área, não tem conhecimento nenhum. Tem o conhecimento que aconteceu com o meu amigo, que está acontecendo no mercado, que o fulano falou, que o Trump falou, que a lei nova. E aí fazem um vídeo contando uma história que o pessoal que está lá no Brasil, que não tem o conhecimento de América, um conhecimento como que é aqui. Tem pessoas que saem de lá, vêm para cá no sonho daquele vídeo que ele estava assistindo lá, daquela pessoa que ele estava seguindo. E chega aqui, ele vê que a história é completamente diferente. Então, sempre eu comento com isso. Eu acho que falta
um pouco mais, nesse caso aí, de pessoas que têm o conhecimento, igual a senhora faz, os vídeos mostrando como funciona, para essas pessoas terem a noção e ter um canal igual este aberto para a pessoa ter noção, uma pessoa especialista no caso e que tem o conhecimento, que tem o notório saber jurídico da forma que funciona, para poder passar para o pessoal, porque eles, como fala, não gosto nem de usar esse termo, tipo assim, escutam muito lixo, entendeu? E não é verdade. Tem muita coisa que precisa ser detalhada, ser explicado dessa forma que a senhora está passando. Da questão de visto de trabalho. Quantas pessoas, doutora, não saem do Brasil, vêm para cá? Estou falando do Brasil porque o nosso conhecimento é Brasil. Vem para cá com intenção daquela outra pessoa que já está aqui. Não, vem para cá porque aqui tem um visto de trabalho e eu vou conseguir para você. E vem aqui só tira o dinheiro da pessoa. Sim, aí tudo Dentro cobra. disso, doutora, dá para dar uma aulinha pro pessoal que tá assistindo, pra gente, né? O pessoal que tá assistindo também, sobre os meios. Quais são os meios legais da pessoa que tá lá no Brasil e quer vir pros Estados Unidos hoje? Existem mais, acho que 183 183? tipos de visto. Pô, eu achei que era só 4, 5. Não, então Se eu esquece não me essa engano. pergunta. Pô. Olha, mas assim, eu acho que tudo é você saber que você é único, primeiramente, e que a sua história tem valor. É isso que eu Sim. sempre falo para os clientes. Que você não é igual a todo mundo. Então, às vezes, para o seu amigo é o visto de turista, é de estudante, e às vezes você tem um pequeno detalhe que outro visto pode ser cabível a você. Ó, pessoal, eu vou falar uma coisa pra vocês. Aqui é um testemunho, meu, tá? Doutora Emily, ela sabe. Eu sofri bastante com visto. Meu visto eu tive que dar entrada 2 vezes, pagar 2 vezes, pagar dobrado. E teve uma hora que chegou no desespero. Eu e minha esposa não sabia mais o que fazer. Você não tá sabendo disso? A doutora sabe que ela conhece minha história. E chegou num momento que eu e minha esposa falou, colocamos o joelho no chão e falamos, é só Deus. Por quê? Problema não que nós causamos, que nós estávamos de boa fé desde o princípio. Eu vim para os Estados Unidos legalmente, entendeu? Eu vim legalmente, certinho, com visto de estudante lá do Brasil. Eu tirei lá do Brasil, então eu podia entrar e sair a hora que eu queria. Só que chegou aqui, nós demos entrada em um outro visto. A advogada, nem todas as advogadas faz a coisa correta. Ela errou, vamos colocar assim, uma vírgula. De todo o processo, ela errou uma vírgula. E com isso, me causou um problema lá na frente. Depois de 4 anos, me causou um problema. E eu e a Rê, sem saber, Douglas, o que fazer, aí nós entramos em contato com a doutora Emily, que uma amiga da Renata já tinha, era cliente da doutora Emily, fazia os documentos dela, e foi passar pela mesma. Aí sentamos com ela, eu e a Rê sentamos naquela mesa, naquela sala, eu falei, meu pai do céu, mais dinheiro vai embora, meu pai. E é dessa forma, E aí a doutora, a Rê explicou, a doutora Amy falou assim, tá bom. Aí ela ficou parada assim, pensando, aí falou assim, tá, mas e aí, qual a chance? Aí ela olhou, ela falou assim, não foi? Ela falou assim, eu estudei, eu sei o que eu tô fazendo. Foi mais ou menos assim, eu estudei, eu sei o que eu faço e vamos confiar em Deus, que tudo vai dar certo. Vamos confiar em Deus, tudo vai dar certo. Cara, eu estudei pra isso, né? Estudei pra isso. Eu falei, é um caso impossível. Um caso impossível. Eu falei, é um caso impossível. Mas o seu caso tem fins legais. E eu falei, e outra, eu estudei pra isso. Então vocês estão comigo, eu tô com vocês. Essa questão de toda essa trajetória dela, ela falando, não, eu fiz. Isso daí, gente, ela é assim mesmo. Isso é muito importante. Ela é assim mesmo, porque foi dessa forma, chego a me arrepiar, porque foi dessa forma, praticamente
Se desse errado, essa era a última coisa. Se desse errado, Era a nós última íamos, tacada. nós íamos receber pra ir embora. Falou, tchau, velho, vai embora. Você não tem que estar aqui, entendeu? E depois, acho que de 20 dias, aí veio, ela ligou, fez um FaceTime comigo, com a Rê, falando que tinha sido aprovado o nosso Green Card. E depois de uma semana, o Green Card chegou em casa. Foi. Meu, mas é E sensacional. o ponto era porque quando você começa a ver a história dele, porque tava muito embaralhado, né? Uhum. Muito embaralhado. E sem contar que no dia que nós fomos pra entrevista com a outra advogada, ela estava lá. Ah, Ela que estava lá. Ela Aí eu estava falei, mas lá. eu vi vocês com a outra advogada lá no dia da entrevista. Eles, pois é. Falei, mas e a da advogada na entrevista? Não, falou que não tinha jeito. Ficou com cara de paisagem. É. Aí eu falei, Eu falei, bom, eu não gosto de falar dos colegas. Eu falei assim, eu não posso julgar o que ela pensou no momento. Falei, mas eu estudei. E o seu caso tem solução. Agora eu falei, eu não posso te prometer que o agente vai aprovar seu caso. O que eu Sim. posso te prometer é fazer o argumento jurídico que eu sei que eu posso e que eu estudei pra fazer e dar o meu melhor, né? E aí, falei, e outra? Aí, no final, meu amigo, falei, ora pra Deus, porque se for pra você estar aqui, Deus não tira. Eu falei, se for pra você estar aqui, nenhum homem tira. Nenhum homem tira, é isso que eu falei. Vocês têm fé, tempo? Eu falei, então, amém. Então, vocês estão comigo? Eu tô com vocês, embora. E aí, foi Nossa, aprovado. legal, pô. É muito importante, né? Acreditar também, É um ter essa testemunho, fé. cara. É um testemunho aí importante. Poucas pessoas sabiam. Poucas. Eu tenho alguns cenários que eu gostaria de falar. Tipo assim, porque eu sei que tem pessoas assistindo e eu não sou advogado, não entendo do assunto, mas eu tenho amigos que vêm me perguntar. O meu caso foi diferente, né? O visto meu veio, estava no Brasil, meu pai recebeu o visto de trabalho dos Estados Unidos, a gente já veio com visto. E mesmo assim teve problemas com a imigração também depois. Tanto é que o meu pai recebeu uma carta uma vez da imigração, não sei se a senhora já viu isso. A imigração mandou uma carta falando, me desculpe, erramos no seu caso. Porque a gente veio com visto, aprovação e sei lá o que aconteceu, que a gente ficou aqui, tava tudo certo, mas não podia sair. A gente ficou 5 anos sem poder sair. Uau. E aí, depois a imigração viu que tinha um erro e tal, aquela coisa, e eles mandaram uma carta pedindo desculpa, falando que desculpe, eu errei, erramos no processo. Mas a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: a pessoa que tá aqui não tá com... Não, primeiro, visto de estudante, vamos lá. Qual que é a diferença da pessoa? É melhor tirar o visto de estudante lá no Brasil ou a pessoa vem com visto de turista e tira o visto de estudante aqui? Qual que é a diferença? Quem vem com visto de turista e aí muda o status para estudante, essa pessoa ela pode sair e entrar tranquilamente ou não? Não. Primeira coisa importante entender que visto é diferente de status. Visto é tudo aquilo que você tira fora do país. Você tem que tirar num consulado. E ele é carimbado no seu passaporte, tá? Status é aquilo que você adquire ao momento que você entra e passa pela CBP, que está de acordo com o propósito que você diz que vem fazer dentro dos Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter mais que um visto, mas você não vai ter mais que um status. Entendi. Ou seja, eu posso ser, de repente, uma artista. Eu tenho visto de turista normal. Mas eu venho para fazer uma turnê de 6 meses nos Estados Unidos. Então, eu vou fazer o visto P, né? De artista, ou dependendo de quão grande eu sou na mídia, o visto O. Então, quando eu estou chegando aqui, eu tenho os 2 vistos no meu passaporte. O agente migratório vai perguntar, tudo bem, o que você veio fazer aqui? Qual que é o seu propósito, né? Aí eu falo, eu vim para uma turnê. Aí então ele vai fazer o quê? Carimbar o meu status de P. Porque o meu propósito aqui é fazer a turnê. Mas aí entende que eu tenho 2 vistos da mesma forma no meu passaporte. Só que o meu status naquele momento, porque o meu propósito naquele momento é vir fazer a turnê. Ou ao contrário, eu vim na Disney com a minha família. Então naquele momento, meu propósito é turista. Então, o status é só durante o período que você está dentro do país, porque é o seu status estar, né? Então, a partir do momento que eu saio do país, eu deixei de estar no país, então não tem por que ter status, né? Então... Tem algum período de status no momento? Porque é uma pergunta que a gente tinha um parente que veio passear, enfim, né, como visto de turista. E aí, agora mudou o status, agora para quem entra com visto de turismo é 6 meses? Ou... Não, sempre o regulamento não mudou, é os Não 6 mudou. meses, aí alguns pedem extensão, Entendi. né? Ou já trocam direto. Então pra- quem entra com visto de turista pode ficar 6 meses
tá tranquilo. Olha, Tipo assim, não furou status, não quebrou nenhuma não lei. necessariamente, porque o máximo, em média, que eles te dão de status aqui dentro é 6 meses. Mas existe casos que eles dão 1 mês, já chegaram a dar 1 mês, dá 3 meses. Eu mesma, na segunda vez que eu vim, eles me deram só 3 meses. Uau. E isso é dado ali na hora, ali no carimbo? Que antigamente era um carimbo, né? Hoje, é o I-94, você adquire ele eletronicamente. Entendi. E a questão, você falou do artista, achei isso interessante. O artista que entra com visto de turista, E ele aí- pode? Não. Isso daí Ele não aconteceu pode? com uma artista do Brasil, né? Exato. Ele não Perdeu pode o visto, cantar, Aham. assim, ele pode cantar, mas não pode receber por aquilo. Não, nem isso. Na verdade, Não? ele não deveria estar cantando. Porque se ele falou que ele vai na Disney ver o Mickey, a não ser que ele estiver cantando com o Mickey lá dentro do parque. Não, mas é uma pergunta legítima. Vamos lá, tipo assim, o meu ponto. Não é o jeitinho, não tô tentando dar o jeitinho brasileiro aqui. Mas o cara, ele entrou com visto de turismo. Aham. Mas ele é cantor. Ele pode, de repente, fazer um show free numa igreja, uma coisa assim? ir Não, lá porque ele cantar, tá não cobrou, não violando o recebeu nada. propósito dele. Não pode. Porque o que ele veio fazer é o quê? É turistar. Turistar, ele Não, não ele tem que cantar. ele não veio exercer a profissão Porque dele. quando ele vem Cara. e ele tem uma. Ele vai ganhar pra aquilo ali, ele tem que recolher o imposto. Não, mas eu falei se não cobrar. Eu falei, Não, o cara mas vai cantar mesmo, de graça, mas mesmo velho. cantar de Você graça, vai cantar lá né? no churrasco lá que você vai fazer lá, alguma coisa, entendeu? Então, mas mesmo assim pode pode. caracterizar. Agora, claro, você não pode pedir a pessoa de ter o livre-arbítrio. Uhum. Eu posso cantar, Liberdade de expressão. entendeu? Liberdade de expressão. Porém, tudo Se posso, caracterizar, claro, tudo posso, nem tudo devo, Nem né? tudo devo. Por quê? Porque se eles olharem, você, mas eu vou explicar, meu filho não vai dar tempo de explicar. Na hora que chegar o teu NTA. Eu já vi caso de gente que foi deportado porque tava entrando com visto de turista. Na hora ali, eles vai revistar as coisas. Aí tinha um quinomo dentro da mala do cara. Aí eles, mas um quinomo é um negócio. Quinomo é um trem pesado, cara. Aquilo é pesado pra caramba. Você vai viajar, você põe o menos de coisa possível dentro da mala. Aí eles começou a perguntar o cara, né? Mas por que você tá trazendo isso? Não, porque eu luto jiu-jitsu e tal. Mas o que você faz no Brasil? Não, eu sou treinador. Você tá vindo aqui pra treinar? Aí já ligou uma coisa com a outra, né? Falou, você tá trazendo um quinomo, você é treinador de jiu-jitsu, você tá vindo pra passear uma semana, você trouxe um quinomo, você tá vindo pra treinar alguém. Aí mandou o cara embora. Infelizmente, triste, né? Exatamente, Mas porque a sua estadia aqui tem que estar de acordo com o propósito que você falou na entrada, que tem Na que estar de entrada. acordo com o seu visto. Aí, complementando a sua pergunta, que eu falei primeiro, eu quis diferenciar, né, um ou outro. Então, qual é o melhor? É que não existe o melhor ou o pior, depende do seu propósito. Então, se eu sou uma pessoa que eu quero ficar saindo do país e voltando, para eu poder sair e voltar na mesma situação sem perder, porque daí se você sai o status, como eu expliquei, você perde, então você já tem que vir com visto de turista desde o Brasil. Porque você tem de estudante. Estudante. Você vem com o visto de estudante, chegando aqui você vai ter o status de estudante. Quando você sair e quiser voltar, porque você tem o visto, você vai voltar de novo com seu status aqui dentro de estudante. Agora, quando você vem com o visto de turista, você troca a sua intenção aqui dentro, agora sua intenção é estar aqui, estudante. Você pode sair do país? Sempre você pode sair. Pode? Aí eu Pode. ia falar que não podia. Não, mas vamos lá. Essa Você o povo tá você dando pode informação errada sair. aí, pô. Você pode sair. A única diferença é que você não vai entrar de novo na mesma situação que você saiu. Porque o que você tinha era estar aqui. A partir do momento que você deixa de estar aqui, você não tem mais Então, nada. se você sair, se você veio para os Estados Unidos com visto de turismo, trocou o seu status para estudante, e aí, vou lá visitar, o parente Você pode tal, você ir. foi embora. Aí agora eu quero você precisa tirar o visto de novo para voltar Não, de estudante, aí você ou vai não? voltar com qual que é o visto que você tem? O de turismo. Aí você vai voltar de novo pra turistar. E mais entra? Essa é a pergunta de milhões. Pode ser que sim, pode ser que não. Exato. Os caras falam que a cabeça do agente imigratório lá é igual a cabeça do juiz do Brasil, cara. Não sabe o que Ninguém passa, sabe o que cara. Caramba. Exatamente. Casamento. A pessoa que tá aqui legal e casou legitimamente, lógico, a gente aqui não estamos falando de nada, ninguém aqui quer dar jeitinho. O cara tá aqui legal, mas casou com Não um é a agência americano. do Match Green Card. Ou com a americana. Legaliza de boa ali, lógico, vai ter todo o processo, mas provou que é legítimo, que realmente casou, tem amor de verdade, não é nada armado. Legaliza a pessoa ou não? Olha, vou complementar a sua pergunta. Como a gente está falando sobre dar informações, né, para a comunidade, o que acontece muito? Eu casei.
com o cidadão americano e eu não tenho status. Eu consigo ter o green card? Sim. Segunda opção, eu não tenho status. Aí eu caso com uma pessoa que é green card holder. O que é isso? Uma pessoa que só é residente. Eu posso ter status? Não. Não, tem que ser americano. Porque a única pessoa que pode, no caso, limpar a situação de você ter ficado fora de status é se você é casado com um cidadão americano, não com um green card holder. Ah, mas então quer dizer, se meu marido é green card holder, eu não posso ter o green card? Você pode. Porém, para você ter, você vai ter que estar dentro de status. Né? E se a pessoa não tem nenhum visto? Se ela vem pelo México. Pelo México, não tem nem visto. Então, e aí casou você com vai americano. poder aplicar. Sim, né? Porque, vamos lá, existe visto e existe o green card, que seria a residência. Então, o visto, você vai poder aplicar, vai ser aprovado. Porque o visto qual que é a elegibilidade? Ser casada com um cidadão ou green card holder. Isso é aprovado. Check. Agora, próximo passo. Porque eu tenho esse visto aprovado, eu vou pedir o green card. Ou seja, eu vou ajustar o meu status. Mas para ajustar um status, precisa ter status. Então, como você não tem, você não vai poder fazer aqui dentro. Aí você tem que voltar para sair teve um e amigo voltar com nosso visto. que ele casou, e aí ele casou certinho, tá casado até hoje, e ele teve que ir no Brasil, no consulado do Rio de Janeiro, mandar ele lá no Rio de Janeiro, pedir perdão, depois de 9 anos que ele tava aqui, fora de status. Não tinha status, não tinha nada. E ele teve que ir, aí chegou lá, ele pediu, fez todo o processo lá e voltou já com status. Com green card. Na verdade, você faz até o pedido antes de você ir. Você já fez, né, protocolou, foi aprovado, já faz o pedido de perdão. E aí você vai lá para fazer a entrevista, na verdade, do perdão. Tem mais 2 cenários só. Porque tem mais de 180 aí, você falou, né? Para pessoa que antigamente as empresas assinavam. Nos anos 90, né? Você vinha e alguma empresa ali gostava de você, por algum motivo, a empresa podia assinar para você. Tem ainda como isso? Tem. A única diferença é que antigamente o assinar e o processo demorava 1 mês, 2 meses, máximo 6 meses. Hoje está demorando 3 anos, 4 anos, 5 anos, por causa do backlog. E para quem que a empresa pode assinar? A pessoa tem que ter visto, tem que ter status, tem que estar tudo legalzinho, tem que estar tudo certo, como que é? Se a pessoa estiver fora, para qualquer pessoa. A pessoa que está aqui dentro já. Aqui que está dentro, mesma coisa do casamento. Ela pode fazer a aplicação de visto de trabalho. E o visto de trabalho vai ser aprovado. Agora, daí vem a próxima fase. Ok, agora você quer pedir o green card. Você vai ajustar seu status. Você tem status para ajustar? Então, essa que é sempre uma pergunta, muitas das pessoas que aplicam asilo. Passou o status, tal, ficou sem asilo. Ah, mas eu apliquei asilo, agora eu tenho um EB3 e agora eu vou ajustar meu status. O problema é o status. O problema é o status, porque asilo não é status. Você aplicar para asilo, você está sobre uma aplicação de processo, não que você ganhou um status. A doutora pode até me consertar se eu estiver errado falando coisa besteira aqui. Se você, estudante, você está com seu F1, F2, não importa... Você deu entrada no seu documento, num B1, num L1, que ali eu acho que nem existe mais. Existe. Né? Qualquer outro tipo de visto para mudança de status ou visto. Mudança de status. Se você estiver aqui dentro, você vai estar aplicando para mudar o status. Tá. Qualquer mudança de status, não pare de estudar. Não pare, porque se lá na frente der algum problema, você tá sem status, que você parou de estudar. Exato. Porque daí você parou de manter qual foi o propósito que você veio aqui. Lembrando que mudança de status é só sempre na mesma categoria, né? Ou seja, o que é a mesma categoria? Existe categoria de não imigrante, ou seja, a minha intenção é ficar aqui temporariamente, acabou meu propósito, volto embora. B1, B2, F1, L, P, O, tudo vistos H, vistos temporários. Vistos de imigrantes, os vistos que eu quero morar aqui para sempre, ter green card, um dia cidadania. Vistos de trabalhos, vistos humanitários, vistos de investimento, vistos de família. Então, quando eu estou mudando dentro da mesma categoria, ou seja, eu sou um turista, vou para estudante, eu mudo de status. Agora, eu quero mudar de categoria, então eu não mudo de status, eu ajusto o meu status. Por isso a questão, porque nesse aqui tem green card, né? Então você vai ter que ajustar, para isso tem que ter status.
E dá para dar uma pincelada aí para a gente explicar um pouquinho sobre a questão do EB1? Eu não entendo muito, realmente, do EB1, não entendo, não sei muito, sou leigo no assunto. Explica um pouco aí, como que é essa questão? O pessoal que às vezes está com visto de estudante, está aplicando para o EB1, o que que pode fazer, o que que não pode Então, fazer, o que que atrapalha esse processo? depende, porque o EB1 existe 3 tipos de EB1. Vixe, tudo é complicado na imigração, né? É que Por isso que precisa da advogada de Por isso que imigração, não precisa tem de jeito de fazer. Não tem jeito de fazer pelo ChatGPT. Ah! Vai dar errado. A questão é que, assim, as pessoas, elas têm os vistos que a gente fala que é os vistos carimbinhas, né? Igual a gente tava brincando nos paralegos, consultores, whatever, eles aprendem a fazer 2 do copo e cola, e aí é só, não, eu tenho que te encaixar dentro de um EB1A ou de um EB2NW, porque é a única coisa que eu sei copiar e colar, né? Mas não, às vezes você tá sendo transferido de uma empresa sua do Brasil, que existe aqui, a mesma companhia filial, ou às vezes você tá num L, então você pode fazer um EB1C, às vezes você é um professor, você às vezes é um farmacêutico, ou você é um pesquisador, você é um EB1B. Né? Você veio para dar aula ou para fazer pesquisa. Agora, se você tem uma habilidade extraordinária e não quer depender de nenhuma companhia ou escola, aí você é EB1A. Daí é a habilidade extraordinária, que é o que todo mundo já chama EB1, né? Mas não, por isso que eu brinquei. EB1, mas qual, né? Porque existe 3. Não existe só EB1A, que é a habilidade extraordinária. Como no EB2. O EB2 regular, ele é um visto que precisa do empregador. Aí, como que eu abro mão do empregador? Daí, a exceção do EB2. Aí que é EB2NW. Só que aí todo mundo acha, eu fiz o EB2, achando que o EB2NW. E é onde muitos casos são negados. Porque a regra geral é você ter o sponsor. Então, a exceção, como eu abro mão do sponsor? Então, é aí que vem a parte mais difícil. Se eu tô tentando abrir mão daquilo que é a regra geral, quer dizer que o seu bar é muito mais alto de comprovar, não vai ser algo tão fácil. Doutora, nós sabemos, principalmente o pessoal que mora aqui, sabemos que os Estados Unidos estava meio fragilizado com a presidência que estava meio fraca. Os Estados Unidos mostrou para o mundo inteiro meio fraco com o Biden. Economicamente, sim. Tá? Com a mudança do Trump, teve muita coisa que mudou. Eu sei que muda, ele muda todos os agentes, muda tudo, sempre forma uma bagunça, porque no meu visto, quando o Trump entrou, era um outro, era o Barack Obama e o Trump entrou. Teve uma mudança, e eu já estava aplicando lá naquela época, teve uma mudança. Agora, com toda essa lei de imigração que ele mudou, com toda essa limpeza que ele está fazendo com o ICE, como que está a situação hoje? Olha, é interessante o que você falou, né? Porque a gente, principalmente que trabalha com a área, eu que trabalho até com a área empresarial, que a gente vê muito essa questão de empresas e os incentivos e também a parte migratória, ele já é a segunda vez que ele está, né, no governo. E é muito interessante porque você consegue até ver, embora ambas as duas vejam um pouco de terrorismo, contra imigrante, ilegal e etc., mas você vê também na questão de como ele está julgando até os próprios casos, os outros tipos de casos. O que eu quero dizer com isso? O Trump, ele sempre foi em favor de trazer estrangeiros inteligentes, estrangeiros que vão ajudar esse país a crescer. Porque, vamos ser sinceros, o americano, não quer fazer o trabalho, né, de subemprego, isso é fato. Então, precisa-se de pessoas para fazer isso, né? E ele não gosta de ter multitask. Ou ele é bom só em uma coisa, não consegue ser bom em mais nada. Tipo assim, é difícil você ver um americano que tem, tipo, 2 especialidades. Americano que foi bartender, que pintou, que foi... Não, eu falo até na minha própria área. Quando eu resolvi fazer a loucura de ter as 3 especialidades e abrir um escritório 360 para atender as 3 áreas, todo mundo falou, você é louca. Como é que você vai começar? E tem dias que é assim, eu começo com a lei empresarial, fazendo consulta de toda parte, estrutura empresarial, daqui a pouco eu faço uma consulta imigratória, eu tenho que mudar todo o meu cérebro para uma lei imigratória, e às vezes finalizo com o direito do real estate, né? Então, o americano, ele não tem não, ok, eu faço isso, vou fazer bem feito, e é só isso. Tudo que sai fora da minha caixinha, do meu quadradinho, não quer dar muito trabalho.
né? Então, você vê a tendência, porque hoje a gente vive num mundo, e principalmente com a tecnologia da forma que a gente está avançada, que se você não sair um pouco fora da caixinha, você fica para trás, Verdade. né? Então, ele quer, porque ele sabe que o estrangeiro tem essas habilidades, né? De ser multitask, de fazer duas coisas ao mesmo tempo, de trazer inovação. Então, ele sempre foi a favor de trazer estrangeiros e dar documentos para essas pessoas. Mas aí você pode ver uma tendência que na época que estava vindo do Barack Obama e Trump, o número de pessoas que aplicavam para esse tipo de visto eram pessoas mais elegíveis. Realmente eram pessoas elegíveis, eram pessoas que não estavam tentando ganhar o famoso tempo ou fazer aplicação só para ter uma permissão de trabalho. Existia, mas não era em massa. E aí o que aconteceu bem nessa fase do Trump? Muitas pessoas, porque tinha muita aprovação, porque realmente não era algo que se falava. Começou muitas aplicações em massa. Então, até o que falava que vai fazer grama sintética, tá aplicando o EB2 e olha que esse caso foi aprovado, by the way. Ou assim, sabe? Então, começou a ter muito tipos de caso que começou também a ter contratação de pessoas que nem estudo tem. Às vezes não tem nem high school. Quer dizer, high school até que tem que ter. Mas vocês entendem a questão? Que às vezes nem lê o processo, nem entende do que está falando e já começa as negativas. Então, por isso a gente viu uma questão de muitas negativas, de muitas, né? Então, ele percebeu essa tendência, que aí, nesse governo dele, ele sabe o tanto de backlog que tem de processo de muitas pessoas que nem elegível para aquilo que está aplicando é. Então, por isso, não a ser a limpa, que normalmente ele já faz na parte de imigração, ele também quer limpar pessoas, dar um pouco de assustar as pessoas de fazer esses tipos de aplicações frivolosas. Para quê? Para que daí no futuro, essa é a minha opinião particular, tá? É como eu leio esses dois governos e a tendência que eu tô vendo. Ele novamente abrir daí a possibilidade para, ok, limpei, agora deu uma assustadinha, agora vamos de novo. Vamos abrir para trazer pessoas que realmente são elegíveis, que são pessoas que vão vir aqui e vão fazer acontecer. Tanto é que ele montou o Trump Gold lá, Gold Trump, né? Que você faz um investimento lá de 5 milhões de reais, de dólares, né? 5 milhões de dólares que dá 20 e poucos milhões de reais. Então, quer dizer, quem vai pagar isso daí é só quem tem condições mesmo. Né? Eu acho que muitas das medidas que ele está tomando é a longo prazo, né? Eu vejo muita gente falando isso. Mas Não vai doer agora, mas lá ele tá visando lá na frente. Doutora, que estava precisando de uma limpeza. Olha, eu sou imigrante e acho também que assim... pessoas ruins. Quanto? A gente vê diariamente você vê nos repórteres aí, quantas pessoas que entraram nos Estados Unidos, que era fugitivo do Brasil, matou isso, matador, isso, aquilo, tudo aqui. E aplicando golpes. Em Boston, número 1, tanta gente que aplica, brasileiro que aplicando golpe. Ainda até comentei esse dia com a Renata. Falei assim, pô, amor, toda vez que a gente assiste o repórter, todo dia tem um brasileiro preso, velho. Porque aplicou golpe, vendeu remédio falsificado, deu golpe disso, deu golpe daquilo. Olha, engraçado que você falou do golpe, que eu acho interessante a gente trazer um ponto em pauta. A gente tá falando de imigração, e até que você comentou sobre os vídeos que chegam, né, do famoso sonho americano para a parte migratória. Só que a gente tá vendo uma tendência que não é só imigratória, principalmente agora na área do real estate. Porque como eu faço real estate, eu pego muito quebra de contrato. Muito picareta andando de avião, indo pro Brasil, entendeu? Vendendo cota de $1.000, entendeu? No sonho americano, colocando lá, você vai ter isso, vai ter aquilo, tá aqui a construção disso, construção de sei lá, tá aqui o Wyoming, Texas, etc, né? Só que o brasileiro lá não sabe a realidade, que aqui ele já deu nó em mais de 10, 20 pessoas. E que o que ele faz é pirâmide. Né? Pega dinheiro de um, que pega dinheiro de outro, para tampar um buraco daqui, que tampar um buraco dali. Então, cada vez mais você tá vendo também brasileiros vindo aqui, que às vezes até era né, tinha um patamar financeiro no Brasil, então sabe se vestir bem, usa um bom Rolex, sabe falar, tem a lábia, tem canal, tem, né, assim,
tem uma presença de um social media, e aí usa isso em favor, mas tá passando a perna a rodo, porque o meu escritório tá cheio de processo contra essas pessoas. Então, não é só na parte migratória. Infelizmente, nós temos hoje brasileiros que vêm para cá também e usa da parte de investimento para vender o seu famoso o sonho investimento americano, né? Se a gente assim pode chamar. Dolariza seu real, né? É mais ou É. menos por aí, né? O que fazem muito, né? Eu queria saber aqui, assim, tem muita coisa aí, sensacionalismo, as pessoas com notícias. Ah, porque prenderam o cara, tava indo pro trabalho, e aí ele perdeu o filho, porque aquela história, se você tem que ter um documento, Guardianship. porque se te prender e você tem filhos, o Estado pode tomar seu filho, você pode perder sua família e tal. A pessoa que tá aqui, não tá ilegal, tá com visto de estudante, às vezes tudo bem, tá trabalhando, fazendo alguma coisa ali, né, dando um jeitinho brasileiro Aí ele ali, tá errado. né? Enfim, tem que ter esse medo todo mesmo que o pessoal tá passando pela internet aí, ou você diria assim que a maioria disso aí é bobeira? Olha, em relação a esse documento, independente se você é ilegal ou não, eu sempre recomendo você a fazer. Uhum, Até eu que sou cidadã americana. Se eu não tenho ninguém da minha família aqui e eu chegar a ter um filho uhum. e eu não deixar para quem meu filho vai ficar, ele automaticamente ele vai entrar no sistema do governo. Então não é só sobre eu ter ou não ter documento, é sobre essa criança não ter um familiar Uhum, para poder tomar a guarda dela, né? uhum. Se eu, vamos supor, eu sou sozinho ou eu e meu marido. Nem vou dar esses exemplos pra não... Mas vocês entenderam, tipo, acontece alguma coisa Sim. com alguém. Alguém, lá, o João e Maria, vamos usar hipoteticamente, estão num carro, são cidadãos americanos, mas não tem mais ninguém da família aqui. Todo mundo, são só os dois. Eles morrem num acidente, essa criança automaticamente ela vai pro sistema. Vai pro sistema. Sim. Criança até quantos anos? Até 18, se eu não me engano, no estado da Flórida e 21 em outros estados. Nossa, 18 é muito. Porque, então, e tem estados que é até 21. Porque isso é uma lei estadual, né? E aí, que é da lei de família. E aí, cada estado, ele tem o que é considerado criança, até qual idade. Entendi. Mas essa questão da deportação aí, que a gente tem escutado o pessoal falar, tem acontecido mesmo? Muito. Eu, De agora pessoas deu uma... legais, que estão legal, tipo assim, só porque tá Não, trabalhando? Bom, vamos lá. Mas dela não Tipo, tá legal, porque ela já tá violando ela já tá violando tá o violando a propósito. lei de trabalho, é. Não, ela tá violando, na verdade, o propósito que ela falou que ela ia Quando vir ela aqui entrou dentro. lá no aeroporto Lembra lá. aquele comecinho que eu expliquei? Qual é o seu propósito? Turistar. Se você tá trabalhando, você já violou o propósito que você disse Qual que que você é ia seu fazer aqui. ponto de vista em relação ao seguinte? Os Estados Unidos, né, a lei dos Estados Unidos diz, você entrou aqui, você está aqui como estudante, você não pode trabalhar. Uhum. Porém, a lei permite o estudante de abrir empresa. Esse é um E gray aí? area. Vamos lá. É um loophole ali? Então, por Na quê? lei? E é o que eu sempre explico para os meus clientes. A lei não é que a lei permite, a lei não proíbe que um estudante tenha uma empresa aberta. Mas a lei proíbe que um estudante trabalhe. Aí eu faço a pergunta. Você tem uma empresa aberta. A sua empresa recebe dinheiro. Você não tem nenhum funcionário. Quem está trabalhando na empresa? Mas o estudante pode ter a empresa e contratar funcionários, então. Sim, ele pode investir. Dentro da lei. Ele pode investir. Ele tá aqui como estudante, ter uma empresa nos Estados Unidos e contratar pessoas para trabalhar na empresa dele. Porque não é ele que contrata, é a É a empresa. Então ele pode. Então, não é ele, a empresa. Não, entendi. Só que quem tá novamente, quem tá contratando essas pessoas? A empresa, mas A empresa. quem administra a empresa? E essa Porque a empresa pode empresa... dar um salário pro dono, pro estudante, no caso? Não, mas aí você acabou de dizer, ele tá trabalhando. Se você Não, ganha ele pro não tá labor... trabalhando, ele tem a empresa. Mas ele tem Não. um lucro, aí é diferente. Ele não pode ter lucro, então ele pode ter a empresa. Não, ele não pode ter salário, ele pode ter o lucro da empresa no final do ano. Mas não o salário mensal, que é o que todo mundo faz de fazer o Zé pra Entendi, conta mensalmente. Entendi. Não, legal, são informações que eu sei que tem muita gente que tem essas dúvidas aí. Sim. Legal. Doutora, nós sabemos também que a senhora cuida de empresas, contratos de empresa.
qual a deficiência hoje aqui? Nós sabemos que tem muita gente que tem empresa aqui, muitos brasileiros com empresa aqui, acaba fazendo sociedade, acaba fazendo negócios, ou até mesmo aquela pessoa que está construindo, que a senhora acabou de falar aí, que contrata um, contrata outro, chama, faz aquela pirâmide lá e o que precisa? A pessoa precisa, como que a pessoa se blinda numa situação dessa? Tendo contratos. O que ela precisa fazer? Ela precisa procurar um advogado. Eu acho que a primeira coisa, sim, procurar um advogado e antes de você fazer qualquer investimento, né, ou de você fazer qualquer sociedade, é você fazer um due diligence. Primeiro, saber quem são as pessoas que você está lidando, fazer uma pesquisa. Essa pessoa já tem alguma ação contra ela, né? Ela tem empresas, outras empresas, ela tem bens, ela é uma pessoa que tem estabilidade aqui. Porque é importante, porque até assim a gente às vezes pergunta, né, no escritório, quebra de contrato, vamos processar. Né? Ótimo, a gente fala o valor que não é barato, mas tem até cliente, não, vambora. Então tá, vamos pro litigation. Só que o que a pessoa não entende, a gente até vai ganhar o caso. A questão não é ganhar, a questão depois é executar. Porque aí você executa a empresa que você fez o contrato, e a empresa não tem bem nenhum. E aí? Aconteceu isso daí comigo, doutora. Aconteceu, entendeu? Por isso que é importante você procurar um advogado, saber o que fazer, porque comigo aconteceu em 2016, acho que foi, se eu não me engano, 2015 ou 2016. Nós compramos uma empresa aqui, eu nem morava aqui, comprei uma empresa aqui, uma parte de uma empresa aqui e perdi todo o dinheiro. Nem morava aqui, não morava aqui, estava investindo aqui, estava investindo nos Estados Unidos e eu perdi todo o dinheiro. Porque essa pessoa não tinha nada. Aí entramos com ação contra essa pessoa, ganhamos a causa, na hora de executar, a pessoa não tinha nada. Pronto. Isso aí é uma coisa que o americano sabe fazer muito bem, não é? Não tinha nada. Eles usam a lei pra se proteger de uma certa forma. Por isso, uma das coisas que eu mais faço no escritório, quando eu pego uma empresa, depois do diagnóstico, é blindagem jurídica, né? Blindagem a gente realmente estruturar de uma forma que não vai atingir o patrimônio pessoal. Eu tenho uma pergunta polêmica aqui. Eu já perguntei coisa demais, mas é a última, eu prometo. Porque o tempo aqui tá esgotando também, senão a doutora vai começar a cobrar a gente aqui. Vai, doutora, visto religioso. Tem igreja aí que tá legalizando a galera. Lá em Boston tinha uma época que uma galera legalizou, depois veio o FBI e pegou todo mundo. Como que é essa parada do visto religioso aí? Vai! Fala pra gente aí. Galera que assiste. Pegou! Eu falei que era polêmico. Olha, uma coisa que eu vou deixar, que é fato, da USCIS. Tem agentes que não olham processo, né? E o que eu quero dizer com isso? Porque às vezes vai ter um amigo que já não fez quantas aplicações e tá até fora de status mesmo. E ele vai acabar recebendo o green card. E você vai falar, como? Não é porque ele estava dentro da lei e não é porque ele deveria ter tirado. É porque ele teve... eu falo que às vezes é milagre ou Deus permitiu, mas às vezes ele pegou uma sorte de um agente que nem olhou o caso dele, não viu que ele estava fora de status e todas essas questões. E deu o green card. Mal sabe ele que um dia ele vai tirar a cidadania e que ele pode ser revisto tudo novamente, como eu já vi casos de pessoas serem revogadas o green card. Isso. Então, mesma coisa nessa época, um monte de aplicação, às vezes pega uma leva de agentes que não está olhando o que está acontecendo e muitas pessoas são legalizadas. Até que um dito cujo dentro da USA fala, opa, peraí, vamos investigar o que está acontecendo, porque isso aí não está certo, não é o que a lei fala. E acontece o que acontece. Bom, tá aí, tá respondido. É complicado, né? Essa questão de visto aí, acho que é muita dor de cabeça, pra você. Que é muita coisa. Cada um, imagina a cabeça da advogada, pensar em tudo quanto é tipo de visto, saber todas as leis, saber todos os pontos, saber aonde vai dar. É muito complicado. Doutora, deixa pra gente já o Instagram, pra pessoal que tá assistindo e precisa. A gente já deixou bem claro aqui, né? Acho que assistindo esse podcast não tem dúvidas, né? É @CozanLawFirm, né? .com do escritório e o meu pessoal @Emily com 2 M's e LY Cozan.
Agora uma perguntinha aqui, doutora. Os temas das suas palestras. Vamos falar das palestras, né? Vamos ir o peixe da doutora aqui nas palestras dela. Vai estar com a gente na próxima edição fazendo uma matéria. Eu convidei ela para estar na Florida Connection, na próxima edição, que vai sair agora em outubro. Ela vai escrever uma matéria pra gente Que chique! na revista. E os temas das palestras, doutora? Olha, eu sou formada em PNL, né, e em SOAR. Eu tenho fora a ser advogada. Então, os meus temas, as minhas palestras, elas variam. Se eu estou palestrando para empresários, e dependendo do tipo de evento, eu palestro sobre blindagem jurídica, que é uma das minhas expertise, e internacionalização de empresas, quando eu estou fora do país, porque eu palestro internacionalmente, e dolarização de patrimônio. Agora, a gente sempre coloca um pouquinho também ali, né, de inteligência emocional, porque falo, todo imigrante às vezes não destrava, não vai, não, ou acaba sempre batendo na mesma ideia, sempre, é igual eu falo, a gente brinca, mulher de malandro. Ele tem um sócio que passa a perna, depois tá de novo e sempre quebrando, né? Por quê? Porque às vezes ele tem os traumas emocionais, ele tem carência, né? E isso acaba atrapalhando também na empresa. Então, fora a advocacia, eu tenho uma mentoria que eu ajudo esses empresários a trabalhar a inteligência emocional deles. Ou seja, a gente trabalha o CPF, um CPF forte, gera um CNPJ forte. Então, não adianta nada, às vezes você... eu tenho uma empresa grande, quero crescer, e só que você não sabe como... Aí todos os problemas são seus funcionários. Às vezes você tem os funcionários corretos, às vezes eles só estão nas posições erradas. Sim. Doutor, e esse grupo de mulheres empreendedoras? Fala um pouquinho, eu fiquei sabendo disso daí. Tava olhando o Instagram dela, ela tava falando um pouquinho sobre as mulheres empreendedoras. Esse é o meu xodó. Esse foi um projeto, um propósito que Deus colocou. Eu sou cristã e que Deus colocou no meu caminho. Como vocês escutaram um pouquinho da minha história, né? Eu fui uma mulher forjada. Passei por um processo aí do olheiro, né? Altos e baixos. Então, como essa mulher, mas cheguei num objetivo, né? E sempre com Deus no caminho. E eu vejo que muitas mulheres aqui, elas se perdem. Ou passam pelo mesmo processo que eu passo, só que elas também perdem a feminilidade. Então, nesse projeto que eu faço com as mulheres, que chama Forge, né, que é Mulheres Forjadas, a gente trabalha também essa parte que eu trabalho com empresários em geral, que é ajudar essas mulheres empresárias. Eu tenho um sonho, eu tenho um propósito, só que eu não sei como começar, porque a gente, às vezes, a mulher, né, o homem tem mais parece que cresce, já desde criança no Brasil, vão sendo ensinados a ser empreendedor, e a mulher não, é ser ensinada a cuidar de uma casa. Então, eu explico, você pode cuidar da casa e cuidar com perfeição e também viver o seu propósito. Se de repente é você ser dono de uma empresa e como fazer, aí é onde eu também auxilio elas. Fora isso, a gente trabalha muito, eu trabalho 3 pilares na minha mentoria com mulheres, que é busca de identidade, porque muitas das vezes a gente perde quem a gente é, realmente. A gente acha que a gente é um rock, né? Mas, na verdade, a gente é um diamante. Só que precisa passar... Todo diamante, ele precisa ser pelo processo lapidado pelo vulcão, né? E a gente trabalha a parte de posicionamento, seja ele posicionamento digital, posicionamento na empresa, né? E também toda essa parte do propósito, ou seja, o que você nasceu para fazer? Você sabe qual é o seu dom? Igual eu falo, eu amo, como eu falei, ser advogada. Eu amo desafios nessa área. Então, é o que eu trabalho. Isso daqui você essa tem mentoria. Um grupo aqui em Orlando e outro grupo em Boston ou não? Ou esse projeto só tá aqui? Como que tá, doutora? Na verdade, esse projeto ele é internacional. Eu tenho mentoradas no Brasil, tenho mentoradas em Portugal. E aqui, mais na Geórgia, Boston e Orlando. Que é as Como que a pessoa que concentrações. está assistindo e quer participar disso aí, como se faz para poder estar entrando nessas mentorias? Sim, ela pode me chamar no Instagram, flyer que na CS, entrar em contato, ou ali pelo grupo do Instagram, que é @mulheresforjadas, né? Para poder estar participando dessa mentoria. A nova começa agora, dia 15 de setembro. Uau!
Que demais. Bacana, Incrível. bacana. E quem tá lá no Brasil e quer contratar seus serviços, tem algum escritório físico que a pessoa pode ir até lá? O pessoal, a senhora é do Paraná, né? Nós temos uma linha, né, uma extensão em Curitiba, que é totalmente a Cosan, e temos 2 braços de sites, que é um no Rio Grande do Sul e outro em São Paulo. Aí, ó. Pessoal de São Paulo, Rio Grande do Sul e Curitiba, entre em contato lá Paraná. direto lá. Estarei lá agora mês que vem, em outubro, a gente vai estar fazendo, né, um tour, palestrando, né, e realmente trazendo todo o conhecimento pelo pessoal. Vamos estar no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Alphaville, e também no Paraná e Santa Catarina. Mulheres que querem participar dessa mentoria. Mulheres forjadas. Alguém precisa de um advogado. Direito de contrato, certo? Direito de contrato. De imigração e imobiliário. Fala com a doutora Emily. Fantástico. Eu posso falar isso daí. Obrigada. Que demais, hein? Pô, aprendi muita coisa aqui hoje. Foi uma aula. Uma aula. Hoje. Uma aula. Vai ter que marcar Bacana, outro aí pra bacana. poder dar uma continuação. Tem que eu sei muito que vai mais vir muita assuntos. pergunta, né? 180 e quantos? Eu acho que é 183, 180 alguma 189, coisa. né? É mais de 100, é muita coisa. Doutora, e Enfim. depois nós vamos marcar a senhora lá no podcast, no Instagram, tudo. E vai ter muita pergunta lá, viu? Vai encher de perguntas lá. Que a maioria aqui foi perguntas de amigos nossos, pessoas que já sabia que a gente ia entrevistar a senhora. Falou, não, vai, pergunta lá pra doutora. Vai ser um prazer, né, novamente, poder responder e trazendo a verdade e o conhecimento para a E o população. próximo que nós vamos marcar, doutora, nós vamos fazer ao vivo. E vamos abrir perguntas. Legal. Eu acho que vai ser fantástico, meu. Que bom. Eu tinha uma pergunta, você falou aí de pergunta de amigo. Tem um amigo que me fez uma pergunta, eu falei que ia perguntar, eu não perguntei. Se eu não perguntar, vai dar. Amanhã o cara vai falar, você não fez uma pergunta minha? Pô, rapidinho. Ele falou o seguinte: parece ter uma lei que tá pra passar, onde o visto de estudante vai ser só permitido por 2 anos, pra quem tira o visto de estudante. É verdade isso ou não? Não sabe. vi Boato. ainda. Então pronto, é boato. Fica tranquilo, os vistos de estudante vai ser renovado aí. Doutora, prazer. Foi muito bom aqui o bate-papo. E, pô, vamos contar com a próxima aí. Realmente aprendi muito. Muito obrigado, doutora, pela presença. Doutor, coloca na tela aí os contatos, telefone e tudo. E você que chega a acompanhar a gente até o final aqui, se inscreve, compartilha com alguém, mande as suas perguntas, porque vai ter a parte B desse podcast. E manda aqui. esse vídeo para mais amigos aí que tenha dúvida, quer saber um pouquinho mais sobre o direito dos Estados Unidos, doutora Emily. Obrigada, foi uma honra participar aqui com vocês. Obrigado, senhora.